Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. Já estamos no mês de maio, já estamos celebrando ao Senhor a família. Logo mais à noite teremos aqui momentos especiais. Não falte, convide pessoas para estarem aqui, tá bom? Eu e o pastor Fred já conversamos. Logo mais à noite vamos ter momentos especiais aqui para a família. Você não pode faltar. Hoje os varões então não podem faltar, tá bom? Os varões aqui, você não pode faltar hoje no culto da noite. Você não pode faltar. A família não pode faltar. Mas eu quero fazer um apelo aí aos varões. Vamos ter um momento especial logo mais à noite. Lucas capítulo 10. Prometo não demorar, meus irmãos. Quero ler com você a partir do versículo 25. A história do bom samaritano. Obrigado, filho. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-lhe a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhes causaram muitas feridas, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. E achegando-se, pensou-lhe, ou tratou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma estalagem, para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Que o Senhor, por essa palavra, nos fale nesta manhã. Meus amados, semana passada eu falei aqui sobre a questão de servir a Jesus e usamos o texto da mulher na casa de Simão. E hoje eu quero falar sobre servir ao próximo, porque faz parte da nossa realidade como discípulos e faz parte da nossa visão de estar prontos para servir. Entendemos na semana passada sobre o servir a Jesus, e hoje eu quero entender um pouco com você, e ainda mais à frente, muito mais, porque faz parte da nossa realidade como discípulo, repito, faz parte da nossa visão enquanto igreja, estamos prontos para servir.
Eu sempre digo, e você vai lembrar, que nós servimos a Deus, servimos a igreja de Deus e servimos aqueles que ainda não têm Deus. Faz parte da nossa vida enquanto discípulos de Jesus, faz parte da nossa realidade enquanto igreja local. Servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor e servir aqueles que ainda não têm o Senhor. E esse texto vai nos falar nesta manhã, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós vivemos a realidade de um mundo cada vez mais hedonista. O que significa hedonismo? Hedonismo nada mais é do que a busca pelo prazer pessoal de maneira desenfreada. Se trocarmos em miúdos ou num dito popular, hedonismo é o mesmo que se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Assim é o mundo de hoje. As pessoas são hedonistas, elas pensam nelas mesmas, elas só querem os seus próprios prazeres. Isso não faz parte da vida de um discípulo de Jesus. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver conosco. Nós não somos assim. Nós não somos hedonistas. Nós não queremos o nosso primeiro. Nós não queremos a nossa farinha primeiro. Nós queremos aquilo que as pessoas precisam, querem, necessitam. Nós sim, claro, temos as nossas necessidades, mas nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Assim a Bíblia nos ensina, assim a palavra nos ensina. E essa história, que alguns chamam de parábola, essa história ela tem pelo menos 4 reflexões, 4 perguntas que eu quero dividir com você. Prometo não demorar. Quero dividir com você 4 reflexões em cima da história que Jesus conta a esse intérprete da lei, que queria testar Jesus, que no seu coração não estava nada preocupado com a vida eterna, nada preocupado em querer praticar a lei, e muito menos o que a própria Bíblia diz, que a maior prática da lei, e nós praticamos a lei quando nós amamos. Se você ama, você pratica a lei de maneira total. E de fato esse intérprete da lei não estava nem aí para amar ou demonstrar amor para com o próximo. Mas eu quero refletir com você então sobre essa história que Jesus vai contar para esse intérprete da lei. E a primeira reflexão ela é muito óbvia, ela é muito clara. Na verdade a primeira reflexão é o próprio intérprete da lei que vai fazer a Jesus. Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? E nós poderíamos ainda acrescentar essa primeira indagação, essa primeira pergunta, essa primeira reflexão. O próximo precisa o que de mim? Mas vamos ficar com essa primeira pergunta. Quem é meu próximo? Aqui na história que Jesus conta, o próximo é alguém que foi assaltado, é alguém que foi ferido, é alguém que foi machucado, é alguém que foi roubado. O próximo é alguém que estava precisando da ajuda de quem poderia fazer. O próximo é aquele que era alvo do coração de alguém que pudesse ajudar. O próximo é sempre aquele que necessita da gente. O próximo é sempre aquele que é alvo do nosso amor. O próximo é sempre aquele que está necessitando da gente. O próximo é sempre aquele que precisa do nosso braço, que precisa do nosso abraço, que precisa da nossa oração, que precisa dos nossos cuidados, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso carinho. Esse é sempre o próximo. O próximo, a palavra já diz, próximo, não é aquele que está longe, é aquele que está próximo, é aquele que está precisando de você. E o próximo aqui é alguém que estava à beira do caminho. Era alguém que estava, como diz o texto, quase morto. Não estava morto, mas estava quase morto. E a igreja de Jesus, ela precisa olhar para isso, porque por muitas vezes Jesus vai falar sobre a questão do próximo. E se você pegar o Sermão do Monte, uma hora você faz isso, você vai ver, você vai observar, lá no Sermão do Monte, ou seja, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, você vai ver que lá o Sermão do Monte se divide basicamente naquilo que Jesus está falando sobre os mandamentos. Amar a Deus como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Você vai ver no Sermão do Monte várias coisas que Jesus fala sobre o próximo. Exemplo,
Se o próximo te oferecer a face, te dar batendo uma face, ofereça outra. Ore pelos seus adversários. Ore por aqueles que te perseguem. Então você vai ver lá no Sermão do Monte, Jesus com a preocupação de ensinar tudo sobre o próximo, as coisas sobre o próximo, sobre as pessoas que são semelhantes a nós, que têm carne e osso, que têm alma, que têm espírito, que têm necessidade, que precisa de nós, como nós precisamos uns dos outros. Então quem é meu próximo? Meu próximo é aquele que precisa de mim. E eu quero que nessa manhã você entenda que Deus vai sempre colocar na sua frente alguém que precisa de você. Na sua trajetória de discípulo, na sua trajetória de servo do Senhor, Deus vai sempre colocar pessoas na sua frente para você cuidar. A grande questão é que é se nós estamos dispostos a estender a mão, a cuidar do próximo. Então eu gostaria que você dissesse comigo, por favor, bem forte: Senhor Jesus, me ajude a cuidar do próximo, a amar o próximo. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus coloque pessoas na sua frente para você ser instrumento de Deus, ser instrumento de cura. O texto diz que esse homem passou óleo sobre esse homem que estava à beira do caminho, ele deu vinho. Ou seja, ele cuidou das suas feridas, ele animou essa pessoa. Que Deus nos ajude a olhar o próximo e na prática abençoar o próximo. Mas tem uma outra pergunta que eu quero dividir com você nesta manhã sobre essa história. Quem eram aqueles que deveriam fazer algo ao próximo ou pelo próximo e não fizeram? Quem é o próximo nós já sabemos. Era esse homem que estava à beira do caminho, ferido, machucado, porque foi assaltado, roubado. Mas o texto vai dizer que tem aqui duas classes de pessoas que foram escolhidas pela lei para cuidar de pessoas. As classes de pessoas são essas: sacerdotes e levitas. Então, primeiro foi o sacerdote que passou pelo homem, e diz assim que passou de largo, ou seja, passou distante, não se aproximou. Sacerdote. Segundo a lei, um sacerdote não podia tocar em coisa morta, em pessoas mortas. E talvez, né, o sacerdote pensou, ele está morto, então como estou indo prestar serviço, eu não posso tocar em coisa morta, em gente que está morto. Então ele passa de largo, não faz nada, não se aproxima. Vem o levita, que também é outra classe de pessoas que Deus escolheu para cuidar do culto, para cuidar do serviço, para cuidar dos ornamentos do culto. Logicamente, cuidar de pessoas, ou promover, ou cuidar para que as pessoas pudessem estar preparadas para cultuar a Deus. Ou seja, tanto os sacerdotes quanto os levitas foram escolhidos por Deus para cuidar da obra do serviço de pessoas. Ou seja, esses dois homens deveriam fazer algo e não fizeram. A Bíblia não diz, Jesus não conta, não fala nada, mas a gente sabe muito bem que essas duas classes de pessoas, muitas vezes, elas eram muito mais preocupadas com o legalismo e o ritualismo do que com pessoas. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento várias vezes, essas classes de pessoas muito mais preocupadas com o legalismo, ritualismo do que com pessoas. E aqui, meus irmãos, surge para nós uma tremenda de uma lição. Porque nós não somos servos de Jesus para nos preocuparmos com legalismo e nos preocuparmos com ritualismo. Deus nos escolheu servos dele, seja você sacerdote, seja você levita, seja você profeta, seja você professor de classe, seja você líder, seja você alguém que tem um dom. Deus te deu capacidade, Deus te escolheu, Deus te fez servo para você cuidar de pessoas. O dia que a igreja se preocupar com ritualismo, o dia que a igreja se preocupar com legalismo, essa igreja está morta. Essa igreja não sabe o que significa vida em Cristo Jesus. Nós somos servos.
Deus nos deu dons, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu responsabilidade. Se você tem um dom e exerce o seu dom, Deus te deu isso com responsabilidade. Se você tem uma liderança, Deus te deu responsabilidade. Mas tudo que Deus te deu, toda a capacidade que Deus te deu para você cuidar de pessoas. Amém? Terceira reflexão que quero fazer com você nesta manhã. Preste atenção. O que moveu o samaritano da história a cuidar do ferido? O que moveu o samaritano? Aliás, é um samaritano. Era alguém que, segundo a história, não era amigo de um judeu, ou o judeu não considerava o samaritano como amigo, como próximo. Eles não se falavam. Os judeus consideravam os samaritanos uma classe de pessoas de segundo plano. Eram misturados, eram pessoas que lá atrás, no cativeiro da Babilônia, se misturaram com outros povos, portanto, não eram puros. Então eles não se falavam. E Jesus está dizendo aqui que quem cuidou foi um samaritano. Justamente alguém que um judeu não falava. Então, possivelmente, esse homem ferido é um judeu. Porque a gente tem um sacerdote que é judeu, tem um levita que é judeu, e possivelmente esse ferido é um judeu. E exatamente esse samaritano que vai cuidar do ferido. Mas a pergunta, meus irmãos, é essa: o que leva esse samaritano a cuidar do ferido? O texto nos diz duas coisas, meus irmãos, que nos acompanham até a eternidade. E por isso que o nome é, que o termo usado é bom samaritano. E por isso que o doutor da lei vai falar lá no versículo 37, quando ele ouve a história de Jesus, e Jesus vai lhe perguntar assim: quem é que você julga ser aquele que é importante? Ele vai dizer: aquele que usou de misericórdia. Então, na verdade, o que leva esse samaritano a cuidar desse ferido são duas coisas: bondade e misericórdia. E o Salmo 23 vai dizer que bondade e misericórdia nos acompanham até a eternidade. É o último versículo do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe de onde Davi tira essa expressão bondade e misericórdia? Eu vou te falar. Lá no período de Josué, tinha o que chamava-se cidade de refúgio, ou cidades refúgio. Para essas cidades refúgio, e aquelas pessoas que estavam devendo, que eram endividados. Então, enquanto ele não pagasse a dívida, ou alguém não pagasse a dívida por ele, ele não poderia sair da cidade de refúgio. Mas se alguém pagasse a dívida, ele era liberado, e o vingador de sangue não podia tocá-lo. Então, quando a dívida era paga, presta atenção nisso, quando a dívida era paga, 2 homens iam à cidade de refúgio, logicamente, deveriam ser homens arrões. 2 homens iam à cidade de refúgio, acompanhava agora aquele que não devia nada mais a ninguém, porque a dívida foi paga, acompanhava esse homem até Jerusalém, até a sua casa. Davi vai chamar esses homens de bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida até a eternidade. Ou seja, meus irmãos, se a bondade e a misericórdia do Senhor, isso não é dedução, isso é realidade espiritual. Se a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias,
Lógico que se essa bondade, essa misericórdia faz parte da minha vida e da sua vida. Significa dizer que eu vou usar da bondade e da misericórdia para com o meu próximo. Senão não faz sentido, irmão. Senão não faz sentido. Se você é acompanhado pela bondade e misericórdia do Senhor todos os dias, até você chegar na eternidade, não vai faltar todos os dias na sua vida a bondade e misericórdia do Senhor. Significa dizer que você vai usar essa bondade e a misericórdia com o outro, com o próximo, que precisa de você. Então o que leva esse homem a cuidar do ferido é a bondade e a misericórdia, que está comigo, que está com você. Sabe por quê? Porque alguém pagou a sua dívida. Alguém pagou a sua dívida. Você não pode ser tocado pelo inimigo. O vingador de sangue não pode tocar em você, porque você está liberto. Alguém pagou a sua dívida. E quem pagou a sua dívida foi Jesus. Então no dia que a sua dívida foi paga, a bondade e a misericórdia ficou do seu lado. E você é acompanhado por ela todos os dias. Aí Deus vai dizer a você assim: eu estou acompanhando você com a minha bondade e com a misericórdia. Faça o mesmo com o próximo. Faça o mesmo com o próximo. Última pergunta. Última reflexão que quero fazer com você nesta manhã. Para a gente depois terminar e ir para a nossa casa. E como sempre, ir para o supermercado comprar alguma coisa. Antes da casa tem um supermercado. Está fechado hoje? Eu estou enrolado. Eu estou enrolado. Restaurante não, mas alguém que... Rapaz, essa turma gosta de piada, né, rapaz? Restaurante. Restaurante é sexta-feira, meu filho. Aniversário de casamento. Sexta-feira, hoje não. E só eu e ela também. O que foi feito ao próximo? O que foi feito na prática pelo próximo? Simples. O que foi feito por ele? Ele foi tratado, ele foi curado. E o nome Samaria nos ajuda a entender isso. Sabe o que significa Samaria? Preste atenção nisso. O nome Samaria significa cuidar, proteger, guardar. De novo, Samaria significa cuidar, proteger, guardar. Ou seja, o que o samaritano vai fazer por esse ferido? Ele vai cuidar, ele vai proteger e ele vai guardar. Ele trata da ferida, coloca azeite, dá vinho, protege, coloca no seu animal, nos seus animais e o leva para um lugar guardado, protegido. Você entendeu o que nós precisamos fazer com as pessoas que precisam da gente? Cuidar, proteger, guardar. Cuidar, proteger, guardar. O que você vai fazer com a pessoa que precisa de você? Cuidar, proteger, guardar. Amém? Você está entendendo isso? Amém? E aqui eu termino. Falei que não ia demorar. Na verdade, essa história, ou nessa história, Jesus é a tipologia, ou Jesus representa o bom samaritano. Ele é o bom samaritano. É aquele que fez o que o Pai lhe enviou para fazer. Consideremos uma coisa, meus irmãos. Nós éramos como esse ferido. Eu e você que está aqui nesta manhã, nós éramos esse homem ferido. Nós estávamos na beira do caminho, nós estávamos feridos, nós estávamos quase mortos, ou condenados à morte. Veio alguém que cuidou das nossas feridas.
Vem alguém que passou o seu bálsamo curador em nós. Vem alguém que nos protegeu, nos guardou e tem nos guardado debaixo das suas asas. Esse alguém é Jesus Cristo. Olha o detalhe do que Jesus fala para o dono da estalagem: eu te dou 2 denários. E 2 denários significa dizer 2 dias, presta atenção nisso para a gente terminar. 2 dias ou 2 diárias. Diárias para 2 dias. E eu creio, meus irmãos, que essa história está nos dizendo o seguinte: Jesus tem nos guardado 2000 anos. Porque um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O texto diz o seguinte: quando eu voltar, o que faltar eu pago. Porque o samaritano dessa história é rico. Ele é muito rico. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que está pertinho de voltar. Ele é rico. Ele já pagou a nossa dívida. E hoje, o que nós estamos esperando é que Ele volte para nos levar com Ele. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida. Cuide do próximo. Abençoe o próximo. Você foi chamado para ser servo do próximo. Todos nós somos servos do próximo. Somos servos uns dos outros. Somos servos daqueles que precisam da gente. Que Deus nos abençoe nesta preciosa manhã. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar e terminar o culto desta manhã. Expectativa de logo mais à noite orarmos pelas famílias de uma maneira especial. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você, se você assim entender, se você assim ser tocado pelo Espírito, pela palavra, gostaria que você aqui, Marquinhos. Obrigado, filho. Se estiver no seu coração, se você foi tocado pelo Espírito, pela palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos e você se comprometesse, não comigo, mas se comprometesse com o Senhor, de se entregar para ser usado por Ele, para você ser instrumento e abençoar o próximo. Com o quê? Com aquilo que Deus tem te dado, vai te dar. Não vai faltar para você enquanto você quiser cuidar do próximo. Não vai faltar óleo e vinho para você. Nunca vai te faltar azeite. Nunca vai te faltar vinho para você cuidar do próximo. Nunca vai te faltar recurso para você cuidar do próximo. Se você quiser cuidar de pessoas, nunca vai te faltar unção. Nunca vai te faltar alegria de Cristo. Se você desejar cuidar do próximo, não vai faltar para você recurso. Então, se você quiser nesta manhã unção, se você quiser nesta manhã alegria de Cristo, se você quiser óleo e azeite, se você quiser recurso do céu, para você ser instrumento, para você ser bênção na vida de alguém, Deus vai te dar. E quando você se deparar com alguém que precisa, Deus vai te usar. Se isso está em seu coração, se você foi tocado pelo Espírito, se você foi tocado pela própria leitura da palavra, peça ao Senhor que te dê óleo, que te dê azeite, que te dê vinho, que te dê recurso, que aumente a sua bondade, que aumente a misericórdia no seu coração, para você cuidar de pessoas. E deixa eu te falar, com seus olhos fechados, os feridos de hoje
São muito mais aqueles que têm o seu corpo ferido por um instrumento, por uma agressão. Os feridos de hoje são feridos de alma. São aqueles que estão em depressão. São aqueles que estão sem esperança. São aqueles que estão com ansiedade. São aqueles que seus casamentos já estão caminhando para um fim. São aqueles que as relações já não são mais as mesmas. São aqueles que o pai já não fala com o filho já não fala com o pai. Os feridos de hoje são aqueles que perderam a esperança de viver. São aqueles que querem a morte, já não aguentam mais viver. São esses. Considere, meu irmão, que Deus desceu na pessoa do Filho para encontrar você na beira do caminho, cuidar de você, tratar de você, colocar você guardado por Ele, e vai voltar para levar você. Considere isso, porque se você não considerar isso, você não vai considerar quem é o seu próximo. Considere isso. Considere que Deus está esperando de você o mínimo, no mínimo, que você ame o próximo, no mínimo. Mas considere nesta manhã que Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Deus quer derramar uma unção nova, fresca sobre você, um óleo fresco sobre você nesta manhã. Deus quer encher você de alegria. Deus quer encher você de misericórdia. Deus quer encher você de bondade, de amor. Porque alguém vai precisar de você. Se você está considerando isso, se você está sendo tocado pela palavra, se você nesta manhã quer de fato servir o próximo, ore comigo, por favor. E assim nós vamos encerrar o culto desta manhã. Senhor, eu quero entregar a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Pai, aqueles que ouviram a voz da tua palavra, aqueles que entenderam a necessidade de ser servo do outro, do próximo, seja em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente de trabalho, escola, vizinhança, familiar. Senhor, tu tens o poder de sondar cada coração nesta manhã agora. E se agora, Deus, esse coração se volta para ser servo do próximo, eu quero te pedir agora, Senhor, que o óleo, que o azeite, que a unção do teu Espírito enche a vida do meu irmão, da minha irmã. Que o vinho de Cristo transborde nesse coração. Que a misericórdia do Senhor venha agora repousar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Senhor, que uma unção terapêutica venha sobre nós agora, Deus. Que a unção de cura venha sobre nós agora, Senhor. Aqueles que estão agora, Senhor, com seus corações voltados para serem servos terapêuticos, servos de cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traz essa unção de cura agora, Deus. Traz, Senhor. Traz, Senhor. E eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de legalismo, todo espírito de legalismo, de prática religiosa sem piedade, de prática religiosa sem amor, sem bondade, sem misericórdia, Senhor. No nome de Jesus Cristo, para aqueles que desejam se entregar à tua obra e servir ao próximo, eu repreendo no nome de Jesus todo espírito, Senhor, contrário, e que venha sobre a vida desta igreja, ó Deus, que venha sobre a vida da nossa igreja, Senhor, essa unção de cura, esse bálsamo de cura, Senhor. Tu tens o poder de sondar cada coração aqui,
a começar pelo meu coração. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau que guie-me pelo caminho eterno, Senhor. Sonda o meu coração, sonda o meu coração, sonda o meu coração, sonda o meu coração, Senhor. Sonda o coração de cada um, Senhor. Sonda o coração de cada um, Senhor. Sonda, Deus. E aqueles que seus corações se voltam nessa manhã para receber uma unção de cura, para servir o próximo, meu Deus, faça isso. Essa é a minha oração, Senhor, e a faço no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que foi moído pelas nossas transgressões, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. No nome dele é que eu oro, é que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão.